Olá, eu sou Mônica Sampaio de Mello, pastora, escritora, karateca. Eu dirijo a base missionária Sementeira Divinas Promessas na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes. Hoje é dia 29 de setembro de 2020 e esta é a série de comentários devocionais do meu livro que se chama Você está prestes a sair do deserto, publicado pela editora Multifoco e pode ser encontrado no site da editora Multifoco, www.editoramultifoco.com.br. E os comentários devocionais que eu faço diariamente podem ser encontrados no meu canal no YouTube, canal Mônica Sampaio de Mello, em playlists. Você clica no canal, clica em playlists e você vai encontrar várias pastas e uma delas é do Você está prestes a sair do deserto. Tem várias séries devocionais. E hoje eu quero conversar com você o seguinte, existe uma história no segundo livro dos Reis, capítulo 11, no Antigo Testamento da Bíblia, que fala sobre um rei, Acasias, que foi morto, e a mãe dele, Atalia, quando viu que Acasias estava morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Um espírito de destruição de reis. Nós sabemos que Jesus é o Rei dos Reis. E sabemos também que o espírito de destruição está ao derredor procurando tragar quem ele puder tragar. E a irmã do Acasias, a Jeoseba, tomou o filho de Acasias, Joás, que era pequeno, e o escondeu junto com a babá dele, com a ama, na recâmara, e assim não o mataram. E ele ficou escondido na casa do Senhor durante 6 anos. E Atalia reinava sobre a terra. Enquanto o filho do rei estava escondido na casa do Senhor, poupado para não ser destruído, o espírito de destruição reinava sobre a terra. Atalia é o mesmo espírito que estava em Jezabel. É um espírito. Jezabel matava os profetas. Atalia destruiu a descendência real, menos a Joás, porque Joás foi escondido. E durante 6 anos, que foi o período que precisava mantê-lo escondido, até que o sacerdote Joiada pudesse tirá-lo e consagrá-lo rei. Né? Então, quando foi no 7º ano, o sacerdote chamou os centuriões, chamou os capitães da guarda e fez um acordo com eles, né? E deu-lhes ordem do que eles deveriam fazer no sábado seguinte ali que ele marcou, no dia que ele marcou, né? E eles, cada um fez a sua parte, né? Protegeram o rei e até que eles o levaram e ele foi proclamado rei, né? E a Atalia descobriu depois que já estava feito e foi morta. Né? Levaram ela para fora da casa do Senhor e foi morta. Então, essa história me lembra o seguinte: eu ouvi uma pregação domingo do pastor Diego Neto, da Revival Community Church, lá de Boston, falando sobre aquela tempestade em que Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. E ele falou uma coisa muito interessante, falou assim, porque eles estavam, antes dessa cena, eles estavam na outra margem,
Jesus estava curando multidões, estava falando, estava fazendo, exercendo seu ministério. E aí as pessoas acharam assim tão forte o que Jesus estava fazendo, que chegaram à conclusão de que ele deveria ser coroado rei. E Jesus não veio para isso. E para poupar, foi interessante a interpretação do pastor Diego Neto, para poupar os discípulos daquilo que ia acontecer, né, ou que a multidão estava armando para acontecer, Jesus os mandou ao mar, mesmo sabendo, obviamente, que tinha uma tempestade ali, que eles iriam pegar uma tempestade. Porque Jesus, não se esqueça, Jesus era Deus, é Deus. Ele era 100%, ele veio 100% homem, mas 100% Deus. Como? Não sei como é que isso funciona, mas é o que a Bíblia diz. E a gente acredita no que a Bíblia diz, né? E aí eu trouxe essa palavra para quem está no deserto. Eu trouxe a interpretação dessa palavra, porque aí o Espírito Santo falou comigo. Da mesma forma que o Espírito Santo falou com o pastor Diego, que Deus, né, Jesus, livrou os seus discípulos com a tempestade, porque ali quando eles viram o que Jesus estava fazendo, eles viram que Jesus realmente era o Messias, andando sobre o mar, fazendo com que o vento parasse, o mar se acalmasse, chegando logo lá em João 6:21, fala que quando eles receberam de bom grado Jesus no barco, logo chegaram ao seu destino. E essa palavra logo, o original é euteros, ela tem o sentido de rapidamente, tem o sentido de imediatamente, tem o sentido de diretamente, sem escalas, né? E agilmente. Pode até ser que ele tenha, para quem andou no mar, para quem calou vento e acalmou as águas bravias, né? Fazer com que o tempo fosse remido ali e trasladasse o barco do ponto A para o ponto B, ou seja, de onde eles estavam, do meio do mar para a margem, para onde eles iam, isso não é nada, né? Então, porque Jesus é soberano sobre a gravidade, sobre a natureza e sobre o tempo também. Então, quer dizer, eles testemunharam ali algo que os livrou daquela opinião também da multidão, uma opinião terrena, de um governo terreno, né? Então, foi nesse sentido que o pastor Diego falou, e eu creio que ele explica muito melhor do que eu. O Espírito Santo deu-lhe esse entendimento. E aí, você pode ver no canal da New Time Church, que ele pregou lá na New Time Church, que também é em Boston, a igreja pastoreada pelo pai dele, o apóstolo Jefferson Neto. Nesse domingo último, dia 27 de setembro de 2020. Aí, Deus falou comigo, pois é, e eu também uso o deserto, mais um dos usos do deserto é livrar a pessoa com o deserto. Livrar de quê? Livrar colocando-a no anonimato, escondendo, assim como Joás foi escondido na casa do Senhor, eu também escondo pessoas no deserto. E Deus fala, eu escondi Elias no ribeiro de Querite. Deus esconde pessoas. E às vezes, e eu quero falar sobre essas situações desérticas. O deserto muitas vezes é um esconderijo para te poupar. Às vezes a tua vaidade vai te matar, vai abortar o plano que Deus tem para a sua vida. Às vezes é a sua imaturidade. Ou
Às vezes é porque as circunstâncias ainda não estão, o cenário ainda não está totalmente montado para aquilo que Deus vai te usar. Então ele te deixa reservado no deserto. Então é mais uma interpretação para fases desérticas na nossa vida. E eu vou te falar, tem muita gente que vai sair do deserto agora. Antes de você dar glória a Deus, eu recebo e tomo posse, entenda para que você vai sair do deserto. Muitas vezes o deserto da escassez, ele te livra de ser pródigo, esbanjador, de gastar um recurso. Por exemplo, às vezes Deus nos testa, né? Faz um dinheiro aparecer na nossa mão, seja por uma rescisão de contrato, uma herança, alguma coisa assim. Porque vai vir uma situação aí na frente, como uma pandemia, por exemplo, em que ao redor vai ter fome. As pessoas vão viver um período de escassez. Mas aí ele pega e coloca Deus, né? Faz com que os seus filhos, aqueles que ele tem um compromisso, né, com eles, uma aliança, ele faz com que seus filhos recebam uma quantia de dinheiro. Mas aí tem muito esbanjador que pega e gasta. Aí chegou a pandemia, aí, cadê o dinheiro? Ah, tá aqui nessa viagem que eu fui fazer. Ah, tá aqui nessa mobília nova que eu comprei para minha casa. Ah, tá aqui nessa reforma. Ah, tá aqui nesse carro que eu resolvi comprar, trocar o meu assim, de repente. Só que você não sabia que ia rolar uma pandemia. Estou usando a pandemia, mas tem outras coisas aí por vir, né? Então, se Deus colocar um dinheiro na tua mão agora, guarda esse dinheiro, sabe? Seja sábio com a sabedoria, com a mesma sabedoria que Deus deu a José lá no Egito. É período de vaca gorda? Ok, usa o que você precisa usar, mas armazena, porque vão vir períodos de vaca magra. Para que as vacas magras não engulam as vacas gordas, uma pregação que o apóstolo Jefferson Neto ministrou esses dias aí, tem no treinamento de líderes, em 19 de setembro. Você precisa, nas vacas gordas, usar a sabedoria que Deus te deu, ok? Então, muitas vezes Deus nos livra com a escassez de fazermos coisa errada, de sairmos do lugar onde Ele nos colocou. Às vezes Ele nos colocou ali naquele lugar e a gente fica... eu quero mudar daqui, eu quero mudar daqui. Ai, se eu tivesse um dinheiro, eu ia para não sei quanto, não sei o que. Não é, Mônica? Pois é comigo mesmo. Então, aí Deus não deu dinheiro para mudar. Por quê? Porque Ele estava me livrando de tomar uma atitude errada e de sair fora do propósito dele, de sair do lugar onde ele tem um propósito comigo. Então, quando você começa a entender o motivo pelo qual você está no deserto, que pode ser esse, ele pode estar te livrando com o deserto que você está passando, te livrando de alguma coisa, para poder te manter dentro do propósito dele para você, dentro do caminho. Lembre-se que ele nunca perde o controle de nada e que ele tem o controle de todas as coisas que acontecem nos céus e na terra também, tá? Se você quiser ouvir mais mensagens sobre esse tema de você está prestes a sair do deserto, que é o tema do meu livro que pode ser adquirido somente no site da editora www.editoramultifoco.com.br. Mais comentários devocionais sobre este Vai. tema, você está prestes a sair do deserto, estão no meu canal no YouTube, canal Mônica Sampaio de Mello. Aproveite e se inscreva no meu canal, procure lá em playlists. Aí você vai Escanear. ver a Escanear. pasta correspondente. Se quiser fazer parte do grupo do Zap da Divinas Promessas,
É só mandar uma mensagem para mim, DDD 21 983223701. Fique na paz.